Vou aproveitar que já tem vocês três aqui e eu vou começar a aula, tá? Na verdade, já deveríamos ter começado há bastante tempo. Na última aula, né, na semana passada, até mesmo aqui pela internet, eu comecei a discutir com vocês em relação ao relevo terrestre. Eu não sei se vocês se lembram disso, eu acho que a Jamile estava online, mas enfim. Né? Eu vou voltar bem rapidamente e vou falando bem devagar, né, para que vocês possam fazer as anotações ou fazer até mesmo as perguntas. Eu gostaria muito que vocês participassem, fazendo pergunta, se não entender, falar. Eu tentei a aula pelo Hangout, porque o Hangout abre a tela de vocês, então vocês têm acesso ao áudio. Eu consigo ouvir, então é mais rápido. Né? Aqui pelo YouTube fica mais frio. Mas aí eu vou recapitular bem rapidamente. Na última aula, eu estava apontando para vocês em relação ao relevo terrestre. Né? O que é esse relevo terrestre? O relevo terrestre também é chamado de litosfera. A litosfera é a parte sólida do planeta. Então, assim, eu vou chamar bastante atenção nesse conteúdo, porque na prova do Enem do ano passado caiu, é um conteúdo recorrente na prova do PISME, da UFJF, enfim. Então, o planeta, de uma maneira geral, ele é composto por 3 grandes camadas. Foi o que eu estava falando semana passada. Nós temos a crosta terrestre, que é a parte superficial do planeta, é a parte sólida do planeta, é onde nós estamos morando, e é justamente o lugar onde acontecem os fenômenos climáticos, de uma maneira geral. Então, assim, chuva, vento, temperaturas baixas, temperaturas altas, tudo isso ocorre na superfície terrestre, na crosta terrestre, na litosfera. É a parte superficial do planeta, é a parte onde nós moramos, onde a temperatura média é de 25 graus Celsius, onde ocorrem os fenômenos climáticos, onde a vida se processa. E também é um lugar onde nós sentimos uma série de fenômenos que ocorrem no planeta. Esses fenômenos podem ser chamados de fenômenos internos ou fenômenos externos, ou agentes internos e agentes externos. Bem rapidamente, os agentes externos também são chamados de agentes modeladores do relevo. O que são agentes modeladores do relevo? São aqueles que estão ali desenhando o relevo. São aqueles que estão moldando o relevo. Moldando como? É a água, é a chuva, é o vento. Se estiver acompanhando e anotando, anota aí. Agentes externos são modeladores do relevo e eles possuem uma ação lenta de produção do espaço, de produção do formato do planeta. Então, isso são agentes externos. Os agentes externos, eles são sentidos na superfície da crosta terrestre. São sentidos na superfície da litosfera. O outro são os agentes internos. Os agentes internos, eles são chamados de agentes modificadores do relevo. E por que eles são chamados de agentes modificadores do relevo? Porque eles destroem o relevo. É uma ação rápida, só que uma ação altamente destrutiva. É um vulcão, é um abalo sísmico. E esse abalo sísmico, se ele ocorrer... Boa tarde, Kailane. Esse abalo sísmico, se ele ocorrer no mar, nós chamamos de maremoto. Se ele ocorrer na terra, nós chamamos de terremoto. Então, nós já temos isso. Agentes internos, eles são agentes modificadores do relevo. Eu não sei se vocês acompanharam, semana passada um vulcão entrou em erupção. Né? Por que um vulcão entra em erupção? O vulcão justamente entra em erupção porque ele precisa aliviar a grande quantidade de magma que tem no seu interior. Então agora nós já passamos para uma outra camada da Terra, que é o manto. O manto, por favor, quem está online, dá ok aí para mim. Só tem 3 pessoas online. O manto é justamente aquela camada da Terra em que o material está em altíssima temperatura. Ótimo. O material está em altíssima temperatura e ele está derretido. Então, o manto ele é composto por magma. Magma é um material pastoso em altíssima temperatura, tá? Ele está em altíssima temperatura, localizado numa camada abaixo da crosta terrestre. Isso é o manto. O manto é composto por magma. O magma tem temperatura média de 1.500 a 2.000 graus Celsius.
Então, é uma temperatura muito alta. Isso já caiu na prova do Enem, quando eles estavam perguntando em que tipo de rocha eu consigo... rochas magmáticas, tinha rochas metamórficas e tinha rochas sedimentares. Eu não vou explicar essa parte agora, não, para não atropelar assunto. Eu deixo para explicar daqui a pouco. Eu vou aproveitar e pedir que vocês baixem aí, quem estiver usando o celular, que baixem o Hangout para eu poder dar aula lá, que aí eu consigo ver vocês, entendeu? Mesmo que vocês não abram a câmera, eu consigo saber quem está lá pelo nome. E então, a camada abaixo da crosta é o que nós chamamos de manto, como eu havia dito. O material é um magma, o magma está em altíssima temperatura, são rochas derretidas compostas basicamente de cima, que é silício e magnésio, e cial, que é silício e alumínio. Essa é a composição básica do magma, né? É a composição é a composição básica do manto. Então o manto tem essa composição. Então toda vez que um vulcão ele entra em erupção, na verdade, o que está acontecendo é uma grande quantidade de magma que está no manto e que precisa sair, e na primeira brecha na superfície terrestre que ele encontrar, ele vai sair. Então, se alguém estiver anotando, um vulcão é uma área de alívio de tensão. Isso aí caiu na prova do Enem exatamente com esse termo. Então, um abalo sísmico ou um vulcão é uma área de alívio de tensão. Então, o vulcão ele vai encontrar aquele lugar na superfície da crosta terrestre, onde a crosta terrestre seja mais fraca, ele vai romper e vai chegar até a superfície. Então, o magma que era pastoso, quando chegar na superfície, ele fica sólido. É assim que surgem as rochas. Estou engasgando. As rochas surgem justamente porque o magma chega na superfície, ele vai chegar na superfície com o nome de magma, que é material rochoso em altíssima temperatura, e conforme esse magma chega na superfície, ele se transforma em lava. Então, a lava é material. Então, o magma é o material pastoso dentro do manto. A lava é o material pastoso que chegou na superfície. O professor, chegou na superfície por onde? Por meio de rachaduras que existem na crosta terrestre e que não são capazes de prender o magma no manto. Então, o magma encontra essas rachaduras, rompe essas rachaduras e chega até a superfície. É assim que surgem os vulcões. E aí um detalhe importante, a crosta terrestre, ela não é totalmente correta, certinha, como é que eu posso explicar? Ela não é toda contínua. Ela está quebrada. A crosta terrestre está quebrada. Não entendi o que você quis dizer. Significa o seguinte, nós estamos pisando, nesse exato momento, Brasil, nesse exato momento, nós vivemos no centro de uma placa tectônica. Eu não sei se... Mas aqui, eu vou postar lá no coisa para vocês. Então, eu tenho o seguinte. A superfície da Terra não é uma superfície totalmente contínua. É uma superfície que está dividida em pedaços. Esses pedaços são chamados de placas tectônicas. Então, o que são placas tectônicas? Placas tectônicas são grandes pedaços da crosta terrestre, ou melhor, grandes pedaços em que a crosta terrestre está dividida e onde nós estamos em cima. Alguns países estão no limite entre duas placas. Outros países não. É como se a placa tectônica fosse isso. Isso aqui é a placa tectônica e o Brasil está localizado aqui, no meio. O Brasil está aqui, no meio. Agora, eu posso ter países que estão localizados nas margens da placa. E aí, por exemplo, Japão está localizado... O Japão está localizado no limite da placa tectônica. A Islândia está localizada no limite da placa tectônica. O Havaí está localizado no limite da placa tectônica. Deixa eu dizer um negócio aqui.
Então, eu tenho alguns países estão localizados no limite das placas tectônicas e outros países não estão no limite das placas tectônicas. Então, toda vez que eu tenho um país localizado no limite de uma placa tectônica, significa que ele tem ele pode sofrer a ocorrência de uma série de agentes internos. Lembra? Agentes internos, agentes modeladores do relevo? Então, é isso. Então, toda vez que eu tenho um país no limite de uma placa tectônica, eu tenho que ele pode sofrer agentes internos. Se esse país está distante do limite das placas tectônicas, significa que ele dificilmente ele vai sofrer um abalo. Tá, mas professor, e se o país ele pode sofrer abalo sísmico? O que vocês acham? Eu vou deixar vocês interagir aí só para não ficar falando muito. Imagina o Brasil. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, que é a placa tectônica sul-americana. É possível ter abalo sísmico no Brasil? Sinaliza aí para mim o que vocês acham. Mais alguém? Jamile, Napoleão, que é o Breno, no caso. A gente faz perguntas, o pessoal sai da sala. Então, ótimo, galera. Eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. Pode ter abalo sísmico. Pode ter abalo sísmico, sim. Como é que esse abalo sísmico ele pode acontecer? Primeiro, o abalo sísmico ele funciona por ondas sísmicas. O que são ondas sísmicas? Experimenta jogar uma pedra dentro de um lago. Visualiza isso que eu estou falando. Um lago, você joga uma pedra. Agora você imagina que essa pedra ela vai cair na água, né? E ela vai fazer um movimento, fosse um movimento sísmico. E ela começa a se ampliar. Ela vai se ampliando nesse esquema aqui, ó. Você tem um lugar onde você joga uma pedra. Aqui. Vou pegar a caneta. Você joga uma pedra. Você jogou uma pedra. E aí, essa pedra, ela começa a se propagar na forma de ondas. Desse jeito. E aí, ela vai se propagando na forma de ondas. Só que, observe aqui. O que acontece? O que acontece com essas ondas? Quanto mais distantes elas estão do centro, do lugar onde você jogou a pedra. Quanto mais distante do lugar onde você jogou a pedra, mais fracas são as ondas. Então, o lugar que você joga a pedra seria um abalo sísmico. Olha, Letícia, tudo bem? O lugar onde você joga uma pedra é um abalo sísmico. E aí, esse abalo sísmico ele vai sair na forma de ondas. Então, por exemplo, eu vou postar aqui para vocês agora, que eu já arrumei a imagem, eu vou postar aqui. Imagina que você tem uma situação onde o país não está localizado no limite da placa tectônica, mas o abalo sísmico ocorre no limite da placa tectônica. O que vai acontecer? Ela vai chegar na área do país que não está próximo ao limite da placa tectônica, mas ela chega lá na forma de onda sísmica. Isso pode acontecer. Isso vai acontecer. Então, é o caso do Brasil. O Brasil não está localizado no limite da placa tectônica, mas ele pode sofrer abalos sísmicos, né? E aí esse abalo sísmico não é um abalo sísmico produzido no Brasil. É um abalo sísmico que foi produzido em algum lugar que está no limite das placas tectônicas e chegou até o Brasil. Então, aí, corrigindo já a informação de vocês, sim, pode ocorrer abalo sísmico no Brasil, desde que esse abalo sísmico tenha ocorrido em algum lugar que esteja no limite das placas tectônicas e chega no Brasil. A segunda possibilidade de ocorrência de abalo sísmico é quando você tem uma cidade, o furacão é um agente externo. Ele é um agente externo, o Breno. Ainda que ele tenha uma ação rápida e altamente destrutiva, ele é um fenômeno climático. Um furacão é um fenômeno climático. Ele é
uma tempestade com grande velocidade. São ventos em grande velocidade, né? Fala, Yuri, beleza? E aí, eu vou voltar rapidamente. Então, a pergunta que eu havia feito é o seguinte: pode ter abalo sísmico no Brasil? A resposta que vocês me deram, de quem ainda não sabia da matéria, é não. Não pode ter abalo sísmico no Brasil. A resposta correta é pode. Como é que pode ter abalo sísmico no Brasil? Primeiro motivo de ter abalo sísmico no Brasil: se esse abalo sísmico ele ocorrer no limite de uma placa tectônica e chegar no Brasil por meio de ondas sísmicas, como se fosse uma pedra jogada no lago e essa pedra fosse criando uma onda. Então, no lugar onde cai a pedra, a onda é mais forte. Quanto mais distante do lugar onde cai a pedra, mais fraca ela vai ficando. Então, você imagina que o país está distante do limite da placa tectônica, mas nesse limite acabou de acontecer um abalo sísmico de norte. A segunda possibilidade de ocorrência de um abalo sísmico é quando você tem uma acomodação geológica. Então, essa acomodação geológica, ela ocorre quando eu tenho uma cidade que foi construída num lugar onde o terreno é instável, ou seja, um terreno que não é forte o suficiente para segurar essa cidade, e, consequentemente, você começa a construir muitos prédios em cima da casa. E aí o terreno cede. Você pode ter um abalo sísmico por acomodação geológica. Então, eu vou colocar aqui no chat. O primeiro exemplo é um abalo que ocorre no limite das placas, chega no centro da placa na forma de onda sísmica. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, acomodação geológica. Acomodação geológica é quando você constrói uma cidade num terreno instável. Por exemplo, Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, onde eles fizeram muitos buracos debaixo da cidade, a cidade perde a sua sustentação, aí você começa a construir prédios, e esses prédios afundam a cidade. Isso pode acontecer também. Então, a acomodação geológica funciona assim. Para que ocorra acomodação geológica, não é necessário que haja um limite de placas tectônicas. Então, uma acomodação geológica pode acontecer num local que não tem absolutamente nada a ver com o limite de placas tectônicas. Ok? Então, temos aí o segundo, né? O primeiro foi esse, da questão da proximidade. O segundo motivo é justamente esse aí da acomodação geológica. O terceiro motivo é um terceiro motivo muito comum que acontece na região nordeste do Brasil, né? Como é que funciona no nordeste do Brasil? Eles constroem muitos açudes. Então, a construção de açudes pode levar à ocorrência de abalo sísmico. Então, o terceiro motivo, a construção de açudes. Açudes. É por conta do peso cinético da água. Então, peso da água que gera os abalos sísmicos. Então, tem os motivos. Mesmo que eu não esteja no limite das placas tectônicas, eu posso sofrer abalo por chegada da onda sísmica, acomodação geológica ou construção de açudes. Está aí o outro motivo. Ok. Não sei se vocês se lembram, vocês moram perto. No ano de 2010, no Parque Santana, teve um abalo sísmico, teve um tremor de terra aí. E as pessoas tiveram muita dificuldade para explicar como é que ocorria esse abalo sísmico. Esse abalo sísmico ocorre porque existe uma coisa chamada uma falha, uma linha de falha. É como se fosse uma condução da energia do abalo sísmico. É como se você colocasse um canal onde a energia saísse de um ponto e chegasse até o outro. Então, o abalo sísmico que ocorreu no Parque Santana em 2010 foi um abalo sísmico que ocorreu em algum lugar da placa e ele chegou
até o Parque Santana por meio de ondas sísmicas. Portanto, é o exemplo número 1, um abalo sísmico por ondas sísmicas. Ok até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se eu tiver muito rápido, pode sinalizar, eu vou mais devagar. Eu só preciso que vocês interajam comigo, porque senão eu fico falando e não sei se está surtindo efeito. E aí, uma outra coisa que eu vou sinalizar para vocês, que eu já havia falado, vou falar novamente. Eu tenho a crosta terrestre, é a camada sólida do planeta. A camada sólida não é contínua, está quebrada em pedaços. Esses pedaços recebem o nome de placas tectônicas. Até aí tudo bem. A parte abaixo da crosta é chamado de manto. O manto, posso sim, Kailane? Eu posso sim. Então, vou voltar. Então, eu tenho a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte sólida do planeta. Ela não é contínua, ela está dividida em pedaços. Esses pedaços recebem o nome de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas estão boiando em cima do manto. O manto é a camada abaixo da crosta terrestre, onde o material está em altíssima temperatura. A temperatura média do manto é de 1.500 a 2.000 graus Celsius, então é uma temperatura altíssima. E eu tenho que as placas estão boiando ali em cima. Esse manto, esse material pastoso, ele tenta a todo instante chegar até a superfície. E aí eu pergunto para vocês, qual vai ser o lugar da superfície, ou em quais lugares específicos da superfície o manto consegue chegar? Ou melhor, o magma consegue ser expelido do manto e consegue chegar até a superfície? Por onde? Quais são os lugares do planeta que permitem que o manto venha expelir o magma que está ali dentro? O magma vai chegar na superfície por quais lugares? Essa é a minha pergunta para vocês. Para quem está online aí. O magma que chega até a superfície, ele vai sair principalmente em quais lugares? Então, os vulcões é a maneira como nós vemos eles, Breno. O magma, ele vai sair no limite das placas tectônicas. Vai ser no limite das placas tectônicas que eu terei os vulcões, João e Breno. Então, os vulcões, guarda essa informação. Os vulcões estão localizados no limite das placas tectônicas. Os vulcões são áreas de alívio do manto jogando magma na superfície. Então, vamos anotar aqui também. Então, ó, os vulcões ocorrem nos limites das placas tectônicas. Por que eles vão ocorrer no limite das placas tectônicas? Imagina que a placa tectônica é uma placa do lado da outra. Então, se abrir um espacinho entre elas, o magma sai. É como se fosse uma placa de isopor cortada em vários pedaços dentro de uma bacia com água. Então, a placa fica boiando, seria a placa do isopor, as placas tectônicas ficam boiando no manto, e no limite delas, o magma sai. Então, os vulcões ocorrem no limite das placas tectônicas. Então, esses locais, né, vou até colocar aqui, esses locais onde saem o magma dos vulcões são chamados de áreas de alívio. Magma dos vulcões são chamados de áreas de alívio. Por que áreas de alívio? Porque o manto ele vai estar tão cheio de magma, mas tão cheio de magma, que ele vai precisar expelir esse magma. Mas aí o Breno acabou de me perguntar, professor, e quando ocorre um vulcão
no meio de uma placa. Você acabou de falar que os vulcões ocorrem no limite das placas tectônicas, que são lugares onde já existem rachaduras naturais por onde o magma vai tentar sair e chegar na superfície. Beleza. Quando isso acontece, eu tenho que a placa aumenta de tamanho. Isso é um fenômeno, então ela vai aumentar de tamanho. Agora, voltando à pergunta, e quando eu tenho vulcões localizados no meio de países? Significa que existe uma rachadura absurda de grande, de onde o magma sai lá de baixo no manto, atravessa a placa toda e chega até a superfície. Calmamente falando, significa que a rocha não é dura o suficiente. Ela não é rígida o suficiente para proibir a passagem do magma. Então, o magma faz força de baixo para cima, a placa não consegue segurar essa força e rompe. Vai romper. Então, todos os lugares, guardem isso, todos os lugares que existem vulcões são áreas de alívio geológico do planeta, assim como são lugares onde as rochas são mais fracas e, portanto, elas não conseguem segurar o magma no manto. O magma, ao fazer uma pressão de baixo para cima, ele rompe e chega até a superfície. Vou fazer uma comparação, não é uma comparação muito legal, não, mas dá para entender. Imagina que você machuca a sua pele. Você machuca a sua pele, fica em carne viva. Depois de um certo tempo, você começou a passar remédio, e aí começa a dar aquela casquinha, certo? Aquela casquinha seria a crosta terrestre. Agora experimenta abrir essa casquinha do seu machucado e você vai ver que vai começar a sair sangue. O que é o sangue? Seria um magma querendo chegar até a superfície. A casquinha do seu machucado seria a crosta terrestre, o magma seria o sangue quando você abre o machucado. E o machucado começa a sangrar novamente. Então, é isso que eu precisava trazer para vocês. Até aqui tudo bem? Até aqui tranquilo? Até aqui alguma pergunta? Se tiver, eu volto. Estamos com tempo ainda. Sem problema. E aí, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, eu vou continuando aqui. E aí, quando a gente está falando de planeta, né, isso aí caiu na prova do Enem do ano passado. Então, atenção, se eu tivesse em sala de aula, eu escreveria lá observação importante, que existe uma teoria, né? Eu vou falar a teoria calmamente para que vocês possam anotar, quem estiver anotando. Chama-se teoria da Pangeia, ou teoria da deriva continental, ou teoria da translação continental, né? Então, é a teoria, vou até colocar aqui, teoria da deriva continental. Bom, o que é a teoria da deriva continental? Algum de vocês aí já ouviu falar nessa teoria da deriva continental? Vocês sabem o que é a teoria da deriva continental? Beleza. Então, eu vou falar e depois, quando eu terminar, eu vou perguntar se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, por favor, sinaliza que eu volto novamente. Vamos lá. O que é a teoria da deriva continental? A teoria da deriva continental é uma teoria do ano de 1912 de um alemão chamado Alfred Wegener, W-E-G-E-N-E-R, Wegener, e ele dizia o seguinte, para todo mundo aí, vou falar calmamente. O Wegener defendia a ideia que num passado muito longe, para ser mais exato, 230 milhões de anos atrás, todas as terras do continente eram juntas. Essa é a teoria da deriva continental. De acordo com Wegener, essa teoria foi lançada em 1912.
há 230 milhões de anos atrás, havia um supercontinente. Qual era o nome desse continente? O nome do continente era Pangeia. Isso caiu na prova do Enem do ano passado. Pangeia. Pangeia, o prefixo pan, significa tudo junto. Até aqui tudo bem. E aí, quais são os argumentos? Aí ele vai dizer depois o seguinte: mas aí depois a Pangeia começou a se dividir. E ela se divide em duas partes. Duas partes. Uma parte ao norte, né? Uma parte ao norte, que era chamada de Laurásia. Posso sim. A teoria do Wegener, essa teoria de 1912, ele defendia a ideia de que num passado de 230 milhões de anos atrás, havia um continente só, chamado de Pangeia. O prefixo pan significa tudo junto, e gea significa terra. Então, todas as massas de terra, toda a terra era junta. E aí, ele vai começar a dizer o seguinte: em algum momento, há 230 milhões de anos atrás, a Terra começou a se separar. A Terra começou a se separar. E essa separação vai dar origem a duas grandes massas continentais. Uma massa continental fica ao norte, que vai ser chamada de Laurásia, e uma parte sul, que vai ser chamada de Gondwana. Então, eu tenho ao norte a Laurásia e ao sul eu tenho a Gondwana. Ok? Então, eu tenho ao norte e eu tenho ao sul. E aí, a pergunta é o seguinte: como é que o Wegener chegou a essas informações? Então, agora eu preciso que vocês façam um exercício de abstração, um exercício de imaginação. Primeiro exercício de imaginação. Ele vai olhar o litoral do Brasil. Se vocês olharem o mapa do mundo, se vocês olharem a África e o mapa do Brasil, vocês vão perceber que o mapa do Brasil se encaixa no mapa da África. Então, primeira evidência, o litoral do Brasil se encaixa na África. Bom, se o litoral do Brasil se encaixa na África, qual era o argumento do Wegener? Ou seja, em algum passado geológico, essas duas áreas eram juntas. E dava para atravessar a pé. Você tinha como atravessar a pé do litoral do Brasil em direção à África. Ou melhor, nem havia litoral. Né? Conforme os dois continentes eles foram se separando, o que vai acontecer no meio desses dois? A água vai aparecer, que é o oceano. Então, na verdade, as placas eram coladinhas umas nas outras. O Brasil era colado na África. De repente, ele começa a se separar. Dúvida, por menor que seja, não pensa que a sua dúvida é boba, não pensa que a sua dúvida é ridícula. Qualquer dúvida, me fala. Por favor. Ok? Continuando, então, já que vocês não tiveram dúvida, a segunda evidência que o Wegener vai ter é que ele vai encontrar animais que são muito parecidos no Brasil e na África. Então, o Brasil e a África vão ter animais muito parecidos. Por exemplo, o leão de um lado, a onça do outro. Né? Então, eu tenho animais de grande porte na África e animais de grande porte no Brasil. Também. Então, segundo o argumento aí, existência de animais parentes no Brasil e na África. Segunda evidência. A terceira evidência que ele vai usar
Ele vai dizer o seguinte, olha, é como se as montanhas que existem no Brasil tivessem continuidade na África. Então, o terceiro argumento é continuidade das rochas brasileiras no relevo da África. Vocês estão conseguindo imaginar o que eu estou falando? Então, primeiro ele vê que o litoral de um se encaixa no outro. Segundo, ele percebe que tem animais de um lado que tem parentes do outro. Depois ele percebe que as rochas de uma têm continuidade no outro, como se fosse um biscoito wafer quebrado. E aí você encaixa e as camadas ficam certinhas. E a quarta evidência, ele vai encontrar fósseis tropicais em uma ilha no Ártico. O Ártico é uma das áreas mais geladas do planeta, onde nós não temos árvores, e ele vai encontrar fósseis de árvores localizadas no Ártico. Então, todos esses argumentos que ele vai dar são argumentos para explicar, para justificar que num passado geológico de 230 milhões de anos atrás, os continentes eram todos juntos em torno da Pangeia, e que depois essa Pangeia começou a se separar, e ela vai se separar em duas partes. Essas duas partes, o norte vai ser a Laurásia e o sul vai ser a Gondwana. E nós temos que essa vai ser os argumentos do Wegener. Eu vou parar aqui e vou perguntar para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, dá um ok lá, por favor, para eu poder passar para o próximo tópico. Por gentileza. Eu preciso que vocês sinalizem aí para mim. Se está tudo bem, se está tudo ok, se vocês estão entendendo. Kailane, está entendido? Tá mais devagar agora, ok? Ótimo, eu vou fazer assim bem devagar, tá? E aí, o que acontece? Então, quando o Wegener estava apresentando a sua teoria, perguntaram para ele o seguinte, olha, como é que essa massa continental, que era todo mundo junto, começou a se separar? Essa foi a pergunta que foi feita para o Wegener. Porque o Wegener defendia a ideia de que tudo era junto e que começou a ocorrer rachaduras, né? E essas rachaduras foram separando as massas continentais. E aí perguntaram para ele, que rachaduras são essas? Como é que essas rachaduras surgiram? E aí o Wegener respondeu que não sei. Não sei. Eu só sei que começaram a ocorrer rachaduras e essas rachaduras começaram a separar as massas continentais. O que aconteceu? A teoria do Wegener ficou na gaveta por quase 60 anos. Quase 60 anos eles deixaram a teoria dele na gaveta. Isso porque ele não soube explicar como é que ocorria essas rachaduras que separaram as grandes massas continentais. Essa é a grande realidade. Só que na década de 1960, os geofísicos, né, os estudiosos do relevo terrestre italianos, eles vão conseguir descobrir que o mundo não é uma crosta contínua. Na verdade, o nosso mundo é uma crosta quebrada em pedaços. Está aí a resposta que o Wegener não sabia dar. Então,
Por que é que as massas continentais foram se separando? Porque as massas continentais são grandes placas tectônicas. Ok? Então, as placas tectônicas é que foram separando. Só para vocês terem uma ideia de como é que as placas se movimentam, hoje, eu tenho que a África se aproxima da Europa 10 centímetros por ano. Ou seja, a placa tectônica em que está a África, ela está indo em direção à Europa 10 centímetros por ano. Ok? Não, melhor, desculpa. 10 centímetros não. 1 centímetro por ano. 1 centímetro por ano. 10 centímetros é outra placa. Então, a placa africana está indo em direção à Europa 1 centímetro por ano. Qual a conclusão que nós podemos tirar disso? Daqui a alguns milhões de anos, nós vamos atravessar da África para a Europa com um passo. Você não vai precisar mais de avião, você vai atravessar a pé. Outro exemplo. Na costa da América do Sul, perto do Oceano Pacífico, existe uma placa chamada placa de Nazca. N-A-Z-C-A. Então, é a placa de Nazca. Essa placa de Nazca, ela mergulha. Então, vou colocar aqui, ó. Mergulha 10 centímetros, ou seja, mergulha 10 centímetros de placa, 10 centímetros de placa sólida no manto debaixo da placa sul-americana, que é a placa do Brasil. A pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte, eu vou dar tempo para vocês responderem. Se uma placa mergulha 10 centímetros, a placa mergulha 10 centímetros dentro do manto, debaixo de uma outra placa, o que vai acontecer com a placa? Respondam aí, por favor. O que vai acontecer com essa placa? Ela mergulha 10 centímetros no manto. O que vai acontecer com ela? Lembrem-se, a placa é sólida. Ela vai mergulhar no manto. O que vai acontecer com ela? Tá, mas aí a placa que mergulhou no manto, o que acontece com ela, Kailane? O que vocês acham? Não. O manto é composto de rocha derretida. A placa é o magma que ficou sólido. Então, na hora que o magma mergulhar, ou melhor, na hora que a placa mergulhar no manto, ela derrete de novo. Ela vai derreter novamente. Ela vai ficar pastosa de novo. Antes ela era sólida. Na hora que ela mergulha no manto, ela fica pastosa de novo. E aí eu vou aumentar o volume de magma localizado dentro do manto. Vai ficar mais magma dentro do manto. Ok? Eu vou para o Hangout agora. Vamos testar o Hangout? Eu vou encerrar aqui e vou continuar no Hangout. Tá bom, gente?